O CNPq acaba de publicar uma portaria que pode suspender seu Lattes, bloquear sua participação em editais e até exigir a devolução de bolsas. E muitos pesquisadores ainda não leu. O mundo inteiro está discutindo o uso da inteligência artificial na pesquisa científica e acadêmica. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se podemos ou não usar IA, mas sim que tipo de ciência estamos construindo. Porque a portaria 2664 de 2026 do CNPq não nasce para combater a tecnologia. Ela nasce para enfrentar um problema muito mais antigo: fraude, plágio, produção irresponsável e até o enfraquecimento da integridade na pesquisa científica. E talvez essa seja a questão que realmente precisamos discutir aqui, porque a inteligência artificial não criou os problemas da ciência, ela apenas evidenciou os problemas que já existiam. Nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos mais importantes que a portaria exige, o que ela pune e principalmente o que muda para quem orienta alunos e faz uso da IA no dia a dia, porque as regras mudaram e quem não souber pode pagar um preço muito alto. Vamos lá? Quem está dentro da universidade sabe que a pressão por produtividade sempre foi absurdamente alta. Publicar, orientar, captar recurso, dar aula, preencher relatório, produzir currículo. E nesse ambiente acelerado, a ciência começou a correr um risco silencioso: trocar rigor por velocidade. A tecnologia só evidenciou algo desconfortável. Muita gente estava preocupada em produzir mais e não necessariamente em produzir melhor. A portaria 2664 de 2026 do CNPq é importante porque ela amplia o debate. Ela não coloca a IA como vilã, ela coloca a integridade científica no centro. E isso muda completamente a conversa. Porque falar de integridade científica não é apenas evitar plágio. É falar sobre ética, sobre transparência, sobre rigor metodológico e especialmente sobre honestidade intelectual. E aqui entra um dos pontos mais importantes da portaria, o artigo 9. E é exatamente sobre ele que vamos explorar um pouco mais. A portaria reforça que o uso da inteligência artificial deve ser declarado em qualquer fase da pesquisa. E isso é extremamente importante, porque a questão não é se você usou ou não usou IA, é se você foi transparente sobre isso. A ciência não se sustenta somente em dados, ela se sustenta em confiança. Outro ponto fundamental é que a responsabilidade continua sendo do pesquisador. Isso significa que se a IA cometer um erro factual, plágio, citação inexistente, uma interpretação equivocada ou distorção metodológica, a responsabilidade não é da máquina, continua sendo do autor. A IA não assina artigo, quem assina é o pesquisador. Então não basta copiar e colar as respostas geradas pela IA. É necessário fazer uma curadoria, uma leitura crítica, validar esses resultados. E aqui entra a principal diferença entre a máquina e o ser humano, um lugar onde nunca seremos substituídos. A portaria traz uma preocupação muito séria, que é o envio de materiais inéditos para as plataformas de IA, como artigos não publicados, dados de orientandos, pareceres em avaliação. Quando você insere isso num prompt, pode estar ferindo direitos autorais, de confidencialidade e até o próprio ineditismo científico. Existem informações que não devem virar prompt. A portaria também reforça algo que parece básico, mas virou um problema real: garantir a exatidão entre as citações, as referências bibliográficas e os autores originais das ideias. E aqui está um dos maiores perigos do uso irresponsável da IA na pesquisa: as chamadas alucinações bibliográficas. E não é exagero. IAs generativas podem associar um autor a uma obra que ele nunca escreveu, citar dados que nunca existiu ou até inflar resultados de pesquisas reais. O problema não é só técnico, é que essas referências inventadas parecem legítimas, podem passar pelo olhar desatento e chegar a trabalhos publicados. Por isso a curadoria não é opcional, é parte do método. A boa notícia é que já existem ferramentas desenvolvidas mais especificamente para apoio científico, como a Consensus, a SciSpace, a Semantic School até o Google Labs. Elas não eliminam a responsabilidade do pesquisador, mas diminuem significativamente esse risco. Se você quiser ver o uso dessas ferramentas na prática, comenta aqui embaixo. Assim eu sei que vale a pena gravar um vídeo sobre isso. A portaria também endurece o debate sobre práticas consideradas fraudulentas, como a compra de autoria, a comercialização de teses, a inclusão indevida de autores, a submissão a periódicos predatórios, práticas que, convenhamos, existem muito antes da chegada da IA. Talvez, pela primeira vez, estejamos vendo uma regulamentação que reconhece que a crise na pesquisa brasileira não é tecnológica, é ética. E pela primeira vez isso tem nome e consequências.
A portaria prevê consequências sérias para quem descumprir essas diretrizes, e vão desde a devolução de bolsas, suspensão de benefícios, impedimento de participação em novos editais, suspensão do currículo Lattes, até o banimento de atividades vinculadas ao ecossistema do CNPq. Perceba que isso muda completamente o cenário da pesquisa no Brasil, porque agora não estamos falando apenas de recomendação ética, estamos falando de responsabilização institucional. Mas tudo isso que eu acabei de explicar vai bater na porta da sala de aula, cedo ou tarde. Como nós, professores, vamos lidar com isso na sala de aula? Porque, sejamos honestos, os alunos já estão usando o IA. E continuar fingindo que isso não acontece, talvez seja uma das decisões mais improdutivas que a universidade pode tomar. A resposta não está em proibir, mas sim em reposicionar. E alguns professores já estão fazendo isso de forma simples, trocando trabalhos finais por defesas orais curtas, propondo entregas parciais para que o processo se torne mais visível, pedindo que os alunos documentem como chegaram a determinadas respostas, e não somente as respostas. Não são soluções perfeitas, mas são movimentos na direção certa. O papel do professor agora não é proibir tecnologia, é ensinar discernimento. E isso vai nos obrigar a rever métodos de ensino, formato de avaliação e o que entendemos por autoria acadêmica. Aliás, aqui eu abro um parêntese. A avaliação talvez seja o maior nó de todos, porque é justamente na avaliação que a IA mais pressiona o professor e onde temos menos respostas prontas. Isso merece uma conversa inteira. Não basta formar alunos capazes de usar IA. Precisamos formar pesquisadores capazes de responder eticamente pelo que produzem com ela. Talvez a questão não seja como impedir o uso da inteligência artificial. Talvez seja como criar experiências de aprendizagem onde pensar continue sendo indispensável. Quando você começa a fazer essa pergunta, percebe que a resposta não é tecnológica, é pedagógica. A Portaria 2664 de 2026 não é um ataque à tecnologia. É um convite para amadurecermos nossa relação com ela. A ciência sempre precisou de ferramentas. O que define a qualidade da ciência nunca foi a ferramenta, foi a integridade de quem a utiliza. E é exatamente por isso que no próximo vídeo eu quero falar sobre avaliação, porque é lá que a teoria encontra a realidade e onde a maioria dos professores sente que está sozinho. Esse vídeo te ajudou a enxergar que a portaria é sintoma de algo maior, e esse algo maior já está dentro da sua sala de aula. Deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a outros professores e pesquisadores que também precisam dessa conversa. E me conta aqui nos comentários qual é o seu maior desafio. É o plágio, a autoria ou é a avaliação? Porque essa resposta me ajuda a direcionar os próximos vídeos. Se inscreve no canal porque as próximas conversas serão exatamente sobre isso. Como avaliar com integridade numa época em que o aluno tem acesso a uma IA e escreve muito melhor que a maioria de nós? E o que isso nos obriga a repensar sobre o que de fato estamos ensinando. Até o próximo vídeo, um abraço.